Você já parou para pensar que pode estar cercado de vida o tempo todo e nem perceber? Não estou falando de bactérias ou micro-organismos, estou falando de plantas, cheias de plantas de plantas, tutu, que a agência trenguescentel como um vegetal sobrevive. Porque o que você vai descobrir agora vai mudar para sempre a forma como você olha para os espacos dentro da sua casa. E se eu te dissesse que algumas das plantas mais resistentes, mais belas e mais surpreendentes do mundo não precisam absolutamente de terra para crescer? Sem vasos cheios de substrato, sem adubo na terra, sem aquela bagunça de barro nos dedos toda vez que você precisa regar. Essas plantas crescem em água, em pedras, em madeira penduradas no ar, apoiadas em vidro. Isso não é ficção científica, isso é a natureza fazendo o que ela sempre fez, encontrar um caminho. E ao longo dos próximos minutos, você vai conhecer 12 dessas plantas extraordinárias, aprender a história por trás de cada uma delas, entender a ciência que explica seus superpoderes e descobrir exatamente como você pode ter cada uma delas dentro da sua casa hoje mesmo. Fique até o final porque a planta número 12 vai te surpreender de um jeito que você não espera. Há uma história por trás dela que quase se perdeu no tempo. Neste vídeo você vai conhecer 12 plantas que sobrevivem e prosperam sem nenhum tipo de terra. Cada uma delas tem uma história única, um segredo biológico fascinante e uma maneira prática de entrar na sua vida. Você vai entender por que os astronautas da NASA estudaram algumas dessas plantas. Porque civilizações antigas as cultivavam como símbolos de vida eterna. Porque médicos de séculos atrás as usavam para tratar doenças quando nenhum remédio moderno existia. E por que pesquisadores de hoje continuam se surpreendendo com o que essas plantas conseguem fazer? Prepare-se, porque isso não é uma lista comum de plantas decorativas. Isso é uma jornada pelo que a vida vegetal tem de mais extraordinário. Planta 1, Tillandsia, a planta que respira pelo ar. Há um lugar no México, numa região onde as chuvas são raras e o solo é seco como pordeira, onde uma planta encontrou uma solução genial para o problema da sobrevivência. Ela simplesmente decidiu não depender do solo. A Tillandsia, conhecida popularmente como cravo do ar ou planta do ar, é um ser vivo que literalmente absorve tudo que precisa diretamente da atmosfera. Água, nutrientes, minerais, tudo chega a ela pelo ar. Ela não tem raízes funcionais para absorver nada do solo. As suas raízes existem apenas para fixar cal, para se agarrar a uma pedra, a um galho, a qualquer superfície que a mantenha no lugar. Pensa nisso por um momento. Enquanto a maioria das plantas gasta enorme energia desenvolvendo sistemas de raízes profundas para buscar água e nutrientes no solo, a Tillandsia simplesmente abriu as portas e disse: que o ar traga o que eu preciso. Mas como isso é possível? A ciência tem uma resposta linda. As folhas da Tillandsia são cobertas por estruturas microscópicas chamadas tricomas. Esses tricomas são como pequenas mãos abertas que capturam a umidade do ar, a poeira, os minerais suspensos na atmosfera. Quando a umidade relativa do ar aumenta, esses tricomas se abrem e absorvem. Quando o ar seca, eles se fecham para proteger a planta da desidratação. Os povos indígenas mesoamericanos conheciam bem essa planta. Eles a chamavam de filho do vento e acreditavam que ela possuía poderes espirituais justamente porque parecia viver do nada. Hoje sabemos que não é magia e biologia extraordinária. Para ter uma Tillandsia em casa, você pode simplesmente prendê-la em um pedaço de madeira com um pouco de cola vegetal. Coloca-la dentro de um terrário de vidro aberto. Pendura-la em um fio de cobre ou deixa-la apoiada em uma pedra bonita. A única coisa que ela precisa é de boa circulação de ar, luz indireta e uma borrifada de água 2 a 3 vezes por semana. Simples assim. Pensa na Tillandsia como um artista que aprendeu a viver de inspiração. Enquanto outros precisam de muito para sobreviver, ela encontrou beleza e sustento exatamente onde os outros veem falta. Planta 2, Orquídea epífita, a rainha que cresceu nas alturas. Durante séculos,
Os europeus acreditavam que as orquídeas eram flores de deuses. Quando os primeiros exploradores trouxeram orquídeas da América tropical para a Europa no século XVIII, as pessoas ficaram alucinadas. Ninguém conseguia explicar como uma planta tal esplêndida podia nascer aparentemente do nada, crescendo sobre árvores na selva, sem terra, sem vaso, sem cuidado humano. As orquídeas epífitas, que incluem as famosas Phalaenopsis, as Cattleya e as Dendrobium, evoluíram para viver sobre outras plantas, especialmente árvores. Mas atencal, elas não são parasitas. Elas não retiram nenhum nutriente da árvore hospedeira. Elas simplesmente usam a árvore como plataforma, como um andaime que as eleva acima do solo, para ficarem mais perto da luz. As raízes das orquídeas epífitas são uma das estruturas biológicas mais fascinantes da natureza. Elas são cobertas por uma camada chamada velame, um tecido esponjoso e branco que funciona como uma esponja superinteligente. Quando chove, o velame absorve rapidamente a água e os nutrientes que escorrem pelo tronco da árvore. Quando o tempo seca, o velame sela a umidade dentro das raízes como um cofre biológico. Por isso, quando você cultiva uma orquídea epífita em casa, não deve usá-la em terra comum. O ideal é um substrato grosso de casca de pinho ou de fibra de coco, ou melhor ainda, simplesmente fixar a orquídea em um pedaço de madeira ou em um vaso de grade onde as raízes ficam expostas ao ar. Você vai perceber que as raízes ficam verdes quando estão hidratadas e brancas quando precisam de água. E como um indicador de cor que a própria planta te dá, os astecas misturavam a baunilha e uma orquídea com chocolate para criar uma bebida sagrada, reservada apenas para a nobreza. Isso mesmo, a baunilha que você usa para temperar suas receitas veio de uma orquídea que crescia sem terra nas florestas tropicais da América. Imagine a orquídea como uma bailarina que precisou subir no palco mais alto para ser vista. E quando chegou lá, floresceu como nenhuma outra. E para ver, a planta número 4, ela tem uma história que atravessou oceanos e salvou vidas de um jeito que poucos livros de história registraram. Planta 3, Bambudá, sorte, o guardião do Feng Shui. Você provavelmente já viu essa planta. Ela está nos escritórios, nas recepções de hotéis, nas casas de pessoas que buscam equilíbrio e prosperidade. O bambu da sorte, cujo nome científico é Dracaena sanderiana, e uma das plantas mais vendidas no mundo inteiro. E a coisa mais fascinante, ela não precisa de terra. Apesar do nome, o bambu da sorte não é tecnicamente um bambu. E uma dracaena, uma planta que pertence à família das agaváceas. Mas ela tem aquela estética de bambu, com os caules segmentados e as folhas longas e elegantes que conquistaram o coracaual das culturas asiáticas há milhares de anos. A história do bambu da sorte está profundamente enraizada na filosofia do Feng Shui, o antigo sistema chinês de harmonia com o ambiente. Segundo essa tradição, o número de caules da planta influencia o tipo de energia que ela traz para o espaço. 3 caules atraem felicidade, saúde e prosperidade. 5 caules atraem riqueza material, 7 caules trazem boa saúde e 21 caules representam a bendical mais poderosa que existe. Mas para além da espiritualidade, a ciência muito concreta aqui, a Dracaena sanderiana e uma planta com metabolismo Can, uma sigla para metabolismo ácido das crassuleaceas. Isso significa que ela realiza a fotossíntese de forma extremamente eficiente, absorvendo gás carbônico durante a noite em vez de durante o dia, como a maioria das plantas. Isso a torna ideal para ambientes fechados com pouca luz e ar-condicionado. Para ter o bambu da sorte em casa sem terra, basta colocar os caules em um vaso com água limpa e algumas pedrinhas para dar suporte. A água deve ser trocada a cada 2 semanas, de preferência usando água filtrada ou deixada em repouso por 24 horas para que o cloro do tratamento se dissipe. Com boa luz indireta e água fresca, essa planta pode viver anos e anos dentro da sua casa sem precisar de absolutamente nenhum grau de terra. O bambu da sorte
e como uma bússola espiritual. Não importa o ambiente, ele encontra o norte da sua própria sobrevivência e ainda te mostra o caminho. Planta 4, jacinto aquático, a lenda dos rios da Ásia. Em algum ponto do século XIX, um botânico europeu trouxe da Ásia para a América do Sul uma pequena planta flutuante de flores violetas absolutamente deslumbrantes. Era o jacinto aquático, e o que aconteceu depois disso virou uma das histórias mais fascinantes e controversas da botania moderna. O jacinto aquático, Eichhornia crassipes, e uma planta que vive completamente sobre a água. Suas raízes nunca tocam o fundo. Ela flutua livremente, formando densas colônias que cobrem a superfície dos rios e lagos com um manto de flores roxas e folhas verdes brilhantes. Em certas condições ideais, essa planta consegue dobrar sua população em apenas 2 semanas, 2 das plantas de crescimento mais rápido do planeta. Na Ásia, especialmente no Vietnã e na China, o jacinto aquático tem sido usado há séculos como remédio natural. As folhas foram utilizadas para tratar inflamações de pele. As raízes eram fervidas em chá para tratar problemas digestivos e os caules tinham usos estruturais, sendo trancados em cestas e mobiliário resistente. Hoje, artesãos vietnamitas exportam mobiliário de luxo feito com fibras de jacinto aquático para o mundo inteiro. A ciência moderna descobriu algo ainda mais impressionante: o jacinto aquático e um fitoextrator extraordinário. Isso significa que ele absorve metais pesados e toxinas da água de forma extremamente eficiente. Pesquisadores da Universidade de Florianópolis documentaram que essa planta consegue reduzir em até 80% os níveis de fósforo e nitrogênio da água contaminada em poucos dias. Agências ambientais em vários países testam seu uso para despoluição de rios e lagos. Em casa, o jacinto aquático pode ser cultivado em qualquer recipiente com água parada, desde uma bacia grande até um aquário decorativo. Ele não precisa de substrato, de adubo ou de terra. Apenas água, luz solar abundante e espaço para se expandir. Imagine o jacinto aquático como um detetive ambiental que percorre as águas em busca de toxinas para neutralizar. Belo por fora, poderoso por dentro, sempre em movimento. Planta 5, musgo, o sobrevivente de 460 milhões de anos. Existe um ser vivo que esteve na Terra muito antes dos dinossauros, muito antes das árvores, muito antes de qualquer planta com flores ou frutos que conhecemos. Esse ser e o musgo, e ele sobreviveu a 5 grandes extinctos em massa porque desenvolveu um truque biológico que nenhuma planta com raízes consegue imitar. Os musgos pertencem ao grupo dos briófitos, plantas primitivas que não possuem sistema vascular. Isso significa que eles não têm vasos condutores como as plantas modernas. Cada célula do musgo absorve água e nutrientes diretamente da superfície. Nenhuma célula está a mais de 2 ou 3 milímetros de distância do exterior. E um design simples, mas absolutamente eficaz. A capacidade mais extraordinária do musgo e a criptobiose. Quando o ambiente seca completamente, o musgo pode desidratar até perder 98% da sua água. Entrar em um estado de animacal suspensa que pode durar décadas e voltar à vida completamente funcional. Quando a umidade retornar, cientistas já reativarem musgos que estavam secos há mais de 40 anos. No Japão, a arte de cultivar jardins de musgo e uma prática espiritual milenaria. Os jardins do templo Ryuan-ji em Kyoto, datados do século XV, usam musgo como tapete vivo que expressa quietude, ancianidade e permanência. Monges budistas acreditavam que o musgo representava a essência do tempo. A prova de que a vida persiste mesmo quando tudo ao redor muda. Para cultivar musgo em casa sem terra, você pode usar uma moldura de madeira com uma tela de metal, um recipiente de vidro fechado, criando um terrário úmido, ou simplesmente fixar o musgo em pedras decorativas, com um pouco de moçagem. O musgo precisa apenas de umidade constante e luz difusa. Em terrários fechados, ele cria seu próprio microclima e pode prosperar por anos sem nenhuma intervenção.
o musgo e a prova viva de que simplicidade não significa fraqueza. Ele sobreviveu a tudo o que a Terra jogou contra ele com a estratégia mais antiga do mundo: ser simples e adaptável. Mas o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. A próxima planta foi proibida em alguns países por ser considerada perigosa, não pelo veneno que contém, mas pelo poder que demonstrou de purificar o ar de forma tão eficaz que chegou a ser considerada concorrente de tecnologias industriais. Planta 6 potos, o purificador de ar da NASA. Em 1989, a NASA publicou um estudo que mudou para sempre a forma como o mundo vê as plantas domésticas. O projeto Clean Air Study, conduzido pelo cientista Bill Wolverton, testou dezenas de espécies de plantas em ambientes fechados, simulando cabines espaciais. O objetivo era descobrir quais plantas poderiam purificar o ar de forma eficiente, o suficiente para ajudar astronautas em missões longas. E o pothos, conhecido cientificamente como Epiprenum aureum, ficou entre as primeiras colocadas. Essa planta relativamente comum, de folhas verdes com manchas amarelas, demonstrou uma capacidade extraordinária de absorver compostos orgânicos voláteis, especialmente formaldeído benzeno e xileno, substâncias que emanam de mobiliário novo, tintas, carpetes e produtos de limpeza, e que estão presentes na maioria dos ambientes internos modernos. O mecanismo é fascinante. O pothos captura essas substâncias tóxicas pelos estomatos das folhas e as metaboliza dentro das células, convertendo-as em compostos inofensivos. Parte do trabalho é feito pelas bactérias simbióticas que vivem nas raízes e no substrato. Mas quando o pothos é cultivado apenas em água, pesquisadores descobriram que as bactérias associadas às raízes se adaptam e continuam o trabalho de filtragem, agora diretamente no líquido. O pothos é originário das Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, onde cresce escalando árvores em densas florestas tropicais. Os habitantes nativos dessas ilhas usavam as folhas em cataplasmas para tratar irritacóis de pele, e os caules eram torcidos em fibras para fazer cordas resistentes. O nome popular em inglês, Devil's Ivy, veio dos colonizadores europeus que ficaram impressionados pelo fato de a planta sobreviver mesmo em total escuridão por meses. Para cultivar pothos em água, basta cortar um ramo logo abaixo de um nó, remover as folhas dos nos inferiores e colocar em um vaso com água filtrada. Em poucos dias, raízes brancas e saudáveis. Começam a emergir. Troque a água a cada semana. Adicione uma gotinha de fertilizante líquido uma vez por mês e a planta crescerá vigorosamente, envolando-se em qualquer suporte que você oferecer. Pensa no pothos como um filtro de ar biológico que trabalha silenciosamente enquanto você dorme. Sem ruído, sem eletricidade, sem manutenção complicada. Apenas vida purificando o ambiente ao redor. Planta 7. Begônia aquatica, a joia do renascimento europeu. Se você viajasse pela Europa dos séculos 17 e 17 e entrasse em qualquer jardim de nobres ou mosteiros, encontraria uma planta que os europeus chamavam de Rainha das Sombras. Essa planta era a begonia, e a história de como ela chegou da América ate os salões da aristocracia europeia, e uma das mais românticas da botânica. O padre botânico Francis Charles Plumier descobriu as begonias no Caribe em 1790 e as nomeou em homenagem ao governador Michel Begon, que financiou sua expedição. Mas muito antes dessa formalização científica, os povos indígenas da América tropical já cultivavam begônias há séculos, usando suas folhas ácidas para temperar alimentos, como fonte de vitamina C em regiões sem frutas cítricas, e as flores como enfeites rituais. O que torna as begonias especialmente notáveis para nosso vídeo e que várias espécies, especialmente as begonias rizomatosas e as begonias rex, propagam-se com extrema facilidade na água. Um único pedaço de folha colocado em água limpa pode gerar uma planta completamente nova em poucas semanas. A folha desenvolve primeiro um calo celular na ferida, depois raízes emergem desse calo e finalmente brotos foliares surgem. E um dos fenômenos de propagação
mais visíveis da botânica. Pesquisadores da Universidade de Cambridge estudaram os pigmentos das begônias rex e descobriram que as células azuis iridescentes de algumas variedades funcionam como coletores de luz em condições de baixa luminosidade. Essas células capturam comprimentos de onda de luz que outras plantas simplesmente ignoram, convertendo-os em energia. E como se a planta tivesse painéis solares de última geração embutidos nas folhas. Para cultivar begonias em água, escolha uma folha saudável, corte-a em segmentos de 5 a 8 centímetros, coloque-os em água rasa, com apenas a base tocando líquido, mantenha em local com luz indireta e aguarde. Em 4 a 6 semanas, você terá novas plantas. Simples, fascinante e absolutamente gratuito. A begônia é como um arquivo genético vivo. Cada pedaço dela contém toda a informação necessária para reconstruir a vida do zero. Se você está gostando desse conteúdo, clique no like agora mesmo. Esse gesto simples ajuda imensamente este canal a continuar trazendo conhecimento que vai muito além do comum. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Clique no botão de inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos continuar, porque as próximas plantas são as mais extraordinárias desta lista. Planta 8, lírio da pazal, o mensageiro do silêncio, há uma planta que os cultivos europeus chamam de flor da paz, que os budistas associam à transição serena entre estados de consciência, que a NASA colocou na lista das plantas mais purificadoras de ar e prospera na semi-escuridão de apartamentos modernos, e que pode viver anos inteiros com as raízes mergulhadas apenas em água. O lírio da paz, Spathiphyllum wallisii, e uma das plantas de interior mais populares do mundo. Suas flores brancas elegantes, tecnicamente uma espata que protege um pequeno espigal floral, são reconhecíveis em qualquer parte do globo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que essa planta simples e discreta esconde biologicamente uma das estratégias de sobrevivência mais sofisticadas que existem. O lírio da paz, e originário das florestas tropicais da América Central e do Sul, onde cresce nas camadas mais inferiores da floresta, onde a luz é muito escassa e o solo é constantemente úmido. Para prosperar nesses ambientes desafiadores, a planta desenvolveu clorofila com estrutura molecular diferenciada, capaz de capturar energia luminosa em comprimentos de onda que outras plantas ignoram. Isso a torna uma das poucas plantas que realmente crescem em apartamentos escuros. Em 1989, o mesmo estudo da NASA, que destacou o pothos, também classificou o lírio da paz como altamente eficiente na remoção de acetona, a substância presente em esmaltes de unha e produtos de limpeza. Mas há algo mais: o lírio da paz também demonstrou a capacidade de absorver álcool etílico do ar, o que o torna especialmente útil em ambientes onde produtos de limpeza doméstica são usados frequentemente. Para crescer em água, o lírio da paz precisa ter as raízes limpas de terra antes do transplante aquático, um processo que deve ser feito com cuidado para não romper as raízes finas. Depois, ele pode ser colocado em um vaso alto com água AT. O nível das raízes nunca submergem o caule. Com troca de água semanal e um pouco de fertilizante líquido mensalmente, a planta floresce com regularidade. O lírio da paz é como um monge silencioso que trabalha sem ser notado, purificando e pacificando o ambiente ao redor, com uma presença calma e constante. Planta 9. Antúrio, o coracal tropical. Imagine a primeira vez que um explorador europeu viu um antúrio na selva colombiana, uma flor vermelha brilhante, de aparência quase artificial, tal perfeita e simétrica que parecia ter sido pintada por um artista. Os espanhóis chamaram essa planta de flamenco pela semelhança das flores com as saias de bailarinas. E há mais de 500 anos, o antúrio continua sendo uma das plantas de interior mais vendidas do mundo. O antúrio, cujo gênero científico, Anthurium, conta com mais de 1000 espécies distribuídas por toda a América tropical, e uma planta epífita por natureza, o que significa que, em seu habitat natural,
Ela cresce sobre outras plantas, com as raízes agarradas em troncos de árvores, absorvendo nutrientes da matéria orgânica que se acumula nessas superfícies. Isso explica por que ela se adapta tão bem ao cultivo sem terra. Do ponto de vista químico, o antúrio é uma planta fascinante. Suas folhas e flores contêm cristais de oxalato de cálcio, uma substância que causa ardor intenso em membranas mucosas se ingerida. Essa é a defesa química da planta contra herbívoros. Mas esse mesmo composto tem sido estudado por pesquisadores farmacológicos como potencial agente no tratamento de calculose renal, pois ajuda a regular o metabolismo do cálcio. As flores de antúrio duram extraordinariamente tempo, entre 4 e 8 semanas na planta, e são, na verdade, estruturas chamadas espátices coloridas, que protegem o espigal floral. A cor vermelha intensa vem de pigmentos antocianínicos que a planta produz em resposta à alta luminosidade. Em ambientes com menos luz, as flores tendem a ser mais pálidas e rosadas. Para cultivar antúrio sem terra, use um vaso decorativo com água, pedras ou bolinhas de argila para dar suporte ao caule e garanta que as raízes fiquem sempre em contato com água, sem que o caule submerja. Troque a água cada 10 dias e oferta luz indireta intensa. Em poucos meses, a planta floresce com aquelas flores vermelhas que parecem ter saído diretamente de uma selva tropical. O antúrio é como um coracauá tropical pulsando dentro da sua casa, vivo, vermelho, constante e cheio de uma beleza que não se apaga com o tempo. E não esqueça, a planta número 12 tem uma história que quase se perdeu completamente no tempo. Uma história que atravessa continentes e civilizações. Continua assistindo. Planta 10, Filodendro, o filósofo da floresta. O nome Philodendron vem do grego philos, que significa amor, e dendron, que significa árvore, amante das árvores. E exatamente isso que o filodendro, uma planta que passou milhões de anos de evolução, se especializando em abraçar árvores, escalar troncos, buscar luz nas alturas da floresta, sem precisar de solo sólido para crescer. Há mais de 400 espécies de filodendros catalogadas, e a maioria delas, e naturalmente epífita ou hemiepífita, comecando a vida no solo, mas rapidamente escalando em direção às árvores. Algumas espécies do gênero Philodendron foram encontradas escalando até 30 metros de altura, em árvores na Amazônia. As raízes aéreas que elas projetam no ar servem tanto para ancoramento quanto para absorção de umidade. Os filodendros são conhecidos por um fenômeno biológico chamado termogênia floral. Quando entram na fase de reprodução, algumas espécies conseguem elevar a temperatura das suas flores em até 10 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Esse calor tem uma função específica: atrair e manter os insetos polinizadores que chegam para se aquecer, acabando por transportar o pólen entre as flores. No Brasil, os filodendros são componentes essenciais da ecologia da Mata Atlântica e da Amazônia. As comunidades ribeirinhas amazônicas usavam as folhas gigantes de certas espécies como cobertura temporária para abrigos durante as chuvas. Os cabos dos filodendros eram triturados para tratar picadas de insetos, e as raízes aéreas tinham uso artesanal na confecção de cestos e armadilhas para pesca. O cultivo atuático do filodendro é extremamente simples. Propague cortes de caule em água limpa e quente. Adicione algumas pedras de quartzo branco para tornar o conjunto decorativo. Posicione em local com luz indireta e troque água semanalmente. O filodendro crescerá vigorosamente, desenvolvendo um sistema de raízes brancas e densas que se torna por si só um elemento estético dentro do vaso. O filodendro é como um filósofo das florestas. Ele encontrou na subida o caminho para a luz e nessa jornada vertical descobriu que a terra não era necessária, apenas um movimento. Planta 11, Aguape ou Vitória Régia miniatura. A lenda das aguas amazoicas. Não existe planta mais brasileira do que aquelas que nasceram e evoluíram nas águas da Amazônia. E dentre todas essas plantas aquáticas,
Há uma família que representa perfeitamente a ideia de que vida pode emergir da água pura, sem nenhum solo, nenhuma terra, nenhum substrato. As plantas aquáticas flutuantes da família Pontederiaceae são mestras dessa arte. A Eichhornia azorea, prima próxima do já mencionado jacinto aquático, e uma planta nativa dos rios e lagos brasileiros, que forma belas flores azuis e violetas sobre a superfície da água. Suas raízes se ramificam em estruturas densas e plumosas que capturam partículas de matéria orgânica diretamente da água, e uma planta que literalmente minera seus próprios nutrientes da correnteza. Os povos indígenas da Amazônia conheciam profundamente essas plantas flutuantes. As raízes densas e filtradoras eram usadas para purificar água para consumo em situações de emergência. As flores eram utilizadas em rituais de cura, pois acreditava-se que plantas que nasciam da água pura carregavam a essência curativa do rio. Os chamas as incorporavam em banhos rituais para tratamento de febres e doenças de pele. Pesquisadores da INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, documentaram que as raízes dessas plantas flutuantes hospedam comunidades bacterianas altamente diversas que fixam nitrogênio atmosférico diretamente na água. Isso significa que essas plantas não apenas sobrevivem sem solo, como também enriquecem o ambiente aquático ao seu redor, tornando-o mais fértil para outros organismos. Para ter uma planta aquática flutuante em casa, um aquário ou bacia ampla com água, luz solar direta ou lâmpada de espectro completo e temperatura acima de 18 graus é suficiente. A planta flutua livremente, cresce, floresce e se multiplica. Com o tempo, as raízes se tornam um microhabitat para pequenos peixes e invertebrados se você quiser transformar o conjunto em um ecossistema aquático completo. A planta flutuante amazônica e como um sonho que se materializa sobre a água. Sem base, sem âncora, apenas flutua e floresce. Planta 12, Samambaia epífita, o segredo que quase se perdeu. E chegamos à última planta desta lista, a que guarda a história mais antiga, mais esquecida e mais surpreendente de todas. Uma história que atravessa a Europa medieval, os laboratórios do século XX e chega a você agora. Durante a Idade Média Europeia, havia uma crenca popular chamada Doutrina das Assinaturas. Essa teoria propunha que a natureza marcava cada planta com um sinal visual que indicava para que ela servia medicinalmente. E havia uma planta específica que os herboristas medievais chamavam de a planta sem semente e sem terra, porque por mais que a observassem, nunca encontravam a origem de sua reproducal. Era como se ela simplesmente aparecesse do nada sobre pedras, troncos e muros úmidos. Essa planta era a samambaia, e por séculos, os europeus acreditaram que as sementes invisíveis de samambaia tinham o poder mágico de tornar qualquer pessoa invisível. Tal era a fascinacal, que a noite de São João era o momento ritual em que jovens saiam em busca das sementes de samambaia na floresta, acreditando que encontrá-las trazia poderes sobrenaturais. Claro, hoje sabemos que as samambaias não se reproduzem por sementes. Elas se reproduzem por esporos microscópicos, estruturas tão pequenas que são invisíveis a olho nu. Cada folha de samambaia adulta produz milhões de esporos. E esse mistério biológico e o que alimentou séculos de lendas. Mas aqui, esta é o que quase ninguém conta. As samambaias epífitas, especialmente as do gênero Asplenium, Polypodium e Platycerium, evoluíram especificamente para crescer sem terra. Elas vivem sobre troncos de árvores, sobre pedras, em frestas de muros. Suas raízes não buscam solo. Elas se agarram às superfícies e absorvem umidade e matéria orgânica diretamente do ambiente circundante. A samambaia ninho de pássaro, Asplenium nidus, e talvez o melhor exemplo, ela forma um cesto central, com suas folhas que captura folhas mortas, poeira e matéria orgânica que caem das árvores acima. Esse material acumulado cria seu próprio substrato orgânico no centro da planta, sem nenhuma terra do solo. A planta literalmente fabrica seu próprio meio de cultivo. Do ponto de vista científico,
As samambaias epífitas são estudadas por pesquisadores de bioquímica por um motivo muito específico. Elas produzem flavonoides e fitoesteróis em concentráculos notáveis. Um estudo publicado no Journal of Natural Products em 2018 identificou na Polypodium leucotomus compostos com propriedades fotoprotetoras significativas, usados em formuláculos dermatológicas para proteger contra danos causados por radiação ultravioleta. Os herboristas ayurvédicos da Índia usavam samambaias epífitas em preparacões para problemas renais e urinários há mais de 2000 anos. O Charaka Samhita, um dos textos médicos mais antigos do mundo, menciona preparacóis à base de raízes de samambaia para tratamento de calculose renal. Esse conhecimento milenar sobreviveu nos livros sagrados quando a planta em si quase desapareceu dos jardins tradicionais como a modernização da medicina. Para cultivar uma samambaia epífita em casa sem terra, fixa em um pedaço de madeira porosa, como madeira de cortica ou madeira de carvalho, com um pouco de fibra de coco entre as raízes, e a madeira para reter umidade. Borrife água todos os dias. Mantenha em ambiente com boa umidade relativa do ar. Ofereça luz indireta intensa. E observe, em poucas semanas, as raízes começam a se fixar na madeira por conta própria e a planta começa a crescer com aquela elegância única que fez os europeus medievais acreditarem que ela era mágica e, de certa forma, a magia irreal, o que não é sobrenatural. E o milagre silencioso da biologia, trabalhando ao longo de milhões de anos para criar um ser vivo que encontrou uma forma própria de existir, sem depender de nada que não o próprio ar, a umidade e a luz. A samambaia epífita e o símbolo perfeito de tudo que aprendemos hoje. A vida não precisa de condicos perfeitas. Ela precisa apenas de condicos o suficientes. E dentro dessas condicos, ela encontra não apenas sobrevivência, mas beleza. Você chegou até aqui. E isso diz muito sobre quem você é. Você é o tipo de pessoa que não se contenta com o superficial, que quer entender o porquê por trás das coisas, que acredita que há mais magia na biologia e na história do que nos filmes de ficção científica. Hoje você conheceu 12 plantas que desafiam a noção de que a vida precisa de terra para existir. Você aprendeu sobre a tilanzia que respira pelo ar, sobre as orquídeas epífitas que conquistaram os jardins da nobreza europeia, sobre o bambu da sorte, que carrega milênios de sabedoria chinesa, sobre o jacinto aquático que limpa rios contaminados, sobre o musgo que sobreviveu a 5 extinctos em massa, sobre o potos que a NASA descobriu ser um purificador de ar extraordinário, sobre a begônia que cria a vida de um pedaço de folha, sobre o lírio da paz que trabalha em silêncio pela sua saúde, sobre o antúrio que trouxe a cor do trópico para os aposentos europeus, sobre o filodendro que escolheu as alturas das árvores para encontrar a luz, sobre as plantas flutuantes que mineram nutrientes diretamente das águas amazônicas e sobre a samambaia epífita, cuja história quase se perdeu nos mitos medievais e nos laboratórios do século XX. Cada uma dessas plantas e uma lical de adaptabilidade, de criatividade biológica, de persistência. E cada uma delas pode estar dentro da sua casa hoje mesmo, trazendo vida, beleza, história e ciência para os seus espaços. Se você ainda não deu o like neste vídeo, faça isso agora. E compartilhe com uma pessoa que você conhece que ama plantas ou que está tentando criar um ambiente mais verde e saudável em casa. Seu compartilhamento e o que mantém este canal vivo e capaz de continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Ate o próximo vídeo. E lembre-se, a vida encontra um caminho. Sempre encontra.